Vou pedir, primeiramente, que vocês se apresentem. Alessandra, eu vou pedir, então, para a Maura, que é a nossa convidada, né? Sua convidada. Então, Maura, por favor, pode se apresentar para nós. Obrigada, boa tarde, Helena, boa tarde a todos. Sou muito grata por estar participando aqui com vocês. Quanto mais falarmos, né, o aprender significa defesa. Né? Então, sou muito grata e eu sou Maura de Oliveira, sou escritora, sou educadora, sou palestrante e atuo contra a pedofilia, a ciberpedofilia e a violência doméstica. Então, acredito que seja de mega importância estarmos desenvolvendo cada vez mais. Eu saio agora de 2 congressos, acabei de desenvolver 2 congressos online, o primeiro congresso online contra a pedofilia e a ciberpedofilia, e o primeiro congresso online contra a violência doméstica. Então, vai ser um prazer, nessa nossa tarde, podermos falar um pouco mais e levar conhecimento e proteção às mulheres e crianças. Muito obrigada. Alessandra, por favor. Muito bom estar aqui, né? Boa tarde para todo mundo. Gratidão, Helena, por estar mediando aqui. Gratidão, Maura, por ter aceitado o meu convite. Você tem feito um trabalho incrível, tem te acompanhado, a gente está junto aí, né? Acompanhando o que tem acontecido. E eu sou psicóloga e trabalho direcionado com as mulheres, o público feminino, justamente para ajudar e tratar tudo que acontece, que envolve essa questão principalmente emocional, né? Que tem muitas mulheres que acabam sofrendo violência emocional, principalmente, e a gente está aí para dar esse suporte, né? Faço treinamentos para justamente mostrar para a mulher a força que ela tem para sair de determinadas situações, né? Maura, muito obrigada por estar aqui comigo e sempre dar seguimento a isso, passar realmente, eu acho que chegou o momento de realmente botar a voz para fora. As mulheres ficaram muitos anos caladas, obrigadas a se calar, e eu acho que é o momento mesmo, acredito que é o momento da gente passar quanto mais conhecimento, informações, para que as pessoas entendam que não é comum está acontecendo violência doméstica. Está sendo comum muitas coisas. A agressão da mulher é comum, mas não é normal. Então, a gente tem que brigar e mostrar que a mulher tem força suficiente para poder sair disso tudo, né? É bem isso mesmo, né? É comum, mas não é normal, né? Uma coisa que passa para... que tem essa coisa de... Antigamente se falava, né? Tem mulher que gosta de apanhar, chega a doer os ouvidos, né? Quando a gente ouve. Tem mulher que gosta de apanhar. Não acredito que alguém goste de apanhar, né? E eu, começando assim com vocês, para a gente poder entender por que aumentou nessa pandemia, quais as causas desse aumento e qual foi o índice de aumento, né, nesse período. A verdade, Helena, é que assim, a violência ela já existia antes da pandemia também, né? Ela não são novas agressões, mas infelizmente o isolamento social contribuiu muito para isso tudo, né? O fato das pessoas estarem, né, juntas, vivendo no mesmo ambiente, faz com que também aumente essa violência, porque está o tempo todo ali. E aí tem outros fatores, questões financeiras, a parte psicológica também é muito importante, porque as pessoas começam a ficar inseguras, com medo, né? E aí cada um vai ter, como cada um tem as suas experiências de vida, né? E com essa relação psicológica, ali vai começar a aflorar coisas que não são saudáveis. E aí começa a aumentar. A Maura pode falar também um pouquinho sobre isso, né, Maura? Sim, nós estamos falando de uma naturalidade, né, que durante todo o início aí da história da mulher, a mulher foi invisibilizada por muito tempo, né? Se nós voltarmos um pouquinho aí na nossa história, lá no nosso período da Revolução Industrial, por exemplo, lá no século XIX, iniciozinho, nós vamos ver que ali foi o primeiro momento que a mulher conseguiu aparecer
né? Naquele momento em que os maridos iniciaram-se as indústrias, as grandes fábricas de tecidos, principalmente os tecidos grossos, né? Como jeans, por exemplo, e aí utilizavam a mão de obra sempre masculina. Naquele momento, as máquinas eram dadas aos homens e não faziam nenhum trabalho de preparação para que esses homens aprendessem a utilizar as grandes máquinas. Então, houve um grande momento entre que os homens perdiam seus braços, mãos, dedos, e quando eles perdiam e se tornavam mutilados, eles não serviam mais, eram jogados fora. E eles, então, a garantia financeira da casa, com aquele homem mutilado, passou a não existir mais. O que fazer com os filhos e com a mulher e aquele homem inútil, onde a única coisa que haviam eram fábricas? As mulheres tomaram a frente e foram exigir a vaga de emprego dos seus maridos. A partir daquele momento, nós todas devemos muito àquelas mulheres que provaram nas fábricas que eram melhores do que os homens. Enquanto havia grandes acidentes domésticos com os homens, houve uma diminuição imensa com as mulheres, que elas eram mais zelosas, mais cuidadosas, mais delicadas ao operar as máquinas. Ali os homens viram que a mulher poderia estar dentro do mercado de trabalho. Nós, aqui no Brasil, de 1930 para cá, né, que passamos a fazer parte de uma consolidação das leis trabalhistas e ainda hoje lutamos pela igualdade salarial dentro de uma mesma profissão. O Brasil ainda tem uma média de 40%, 42% de defasagem entre a mulher e o homem. Considerando isso tudo, num momento em que nós estamos num isolamento, um isolamento, só a palavra já é uma palavra delicada, né? Enquanto deveríamos agradecer, porque estamos isolados dentro de casa. Muitos estão isolados dentro do hospital, entubados, né? E ali com pouquíssima chance de retornarem. Nós temos que hoje, nesse momento, combater várias coisas. A violência doméstica, em alguns estados, aumentou até 400%. O nosso dado agora, de maio, só no Rio de Janeiro, aumentou em 22%. No mês passado, nós tivemos 38%. Foi essa média de aumento. Então, as mulheres estão dentro de casa com seus próprios agressores. Assim como a doutora Alessandra posicionou, a violência já existia. Essa relação já estava deflagrada, tóxica, abusiva, certamente já vivenciando ali um dos ciclos da violência, né? Que quando a gente fala dos ciclos da violência, é importante falar que nós temos, ele é dividido em 3 fases. E nós temos a fase 1, que é a fase da tensão. Na tensão é que começa tudo. Começam os xingamentos, começa aqueles acessos de raivas do homem, ele está nervoso por qualquer coisa, e é irritadiço por causas, muitas vezes insignificantes. É aí que ele começa a fazer ameaça, ele humilha. E a mulher, nesse momento, ela começa a segurar. Ai, meu Deus, não vou falar isso porque senão ele fica nervoso. Não vou fazer aquilo outro. Não vou vestir tal roupa. Tudo isso acontece fora do isolamento social, mas agora, por conta da tensão, as questões financeiras, muitos estão desempregados, com as contas chegando. Isso. Sem querer te cortar, Maurinha, eu ia falar exatamente sobre essa questão, porque a mulher, hoje em dia, ela acaba que ela tende a procurar o empreendedorismo, por exemplo, né? O trabalho informal. E acaba que com essa pandemia, as mulheres, acabou que esse mercado informal fez com que muitas não tivessem mais essa produção. Sim, sim. E aí acaba ficando nas mãos desse homem que está em casa, sim. E aí cresce tudo, né? Sim, não necessariamente essa mulher está nas mãos de um provedor. Muitas vezes, nós já sabemos disso por todos os índices, não há o nível social ou econômico para a violência, ela ocorre diversas vezes com mulheres mantenedoras da própria família, sim. Mas a mulher tende
isso é algo que a gente tem que estar rompendo e ensinando, a mulher tende a querer cuidar, a preservar aquela família a todo custo. Ela olha para os filhos e ela pensa assim, ele está nervoso, eu tenho que acalmá-lo, eu não posso provocá-lo. Ele passa a ser um bibelô, né? Que a mulher tem que pisar em ovos. Não, ninguém pode magoar, ninguém pode magoar o príncipe, né? Que de encantado não tem nada. E aí, Helena, quando a gente sai dessa fase 1, que é a fase da tensão, e que nada começou agora no período do isolamento. O período do isolamento ele é apenas um gatilho para a fase 2, que é a fase do ataque. É o momento do ataque violento. O homem que antes xingava, agora ele entra fundo, então ele vai bater, ele vai machucar, com hematomas ou não, né? Porque pode ser o puxão de cabelo, o empurrão, que não deixa marcas, mas também pode ser a faca utilizada, pode ser os chutes, os pontapés e as agressões psicológicas, morais, patrimoniais, né? Naquele momento que ele vai caluniar, ele vai deixá-la humilhada. E essa mulher, no momento desse ataque de violência, este é o momento que a mulher precisa correr. Se ela está vivenciando, seja a violência psicológica ou a violência física, seja de qual forma for, porque o homem, quando levanta o dedo, vai vir algo a mais. Ela não pode esperar o resultado desse levantamento de mão ou de grito. Aí ela precisa procurar ajuda, ou ela vai denunciá-lo na delegacia, ou ela vai procurar uma pessoa com que possa ajudá-la a fazer essa denúncia. E é claro que nós temos que ver nisso tudo o terceiro efeito desse ciclo. Quando ela diz para o homem que ela vai denunciar, ou ela chega a fazer a denúncia, ela chega aí à delegacia, ele dá uma paradinha. Ô, meu amor, ele fica o homem mais amoroso do mundo, né? Não é bem assim, ele chama essa mulher para a terceira fase aí desse ciclo, que é um ciclo realmente, né? Intermitente. Então, ele chama e diz, vem cá, vamos fazer uma lua de mel, que é exatamente isso que acontece. Ele vai pedir desculpas, ele vai dizer que não sabe o que aconteceu, embora ele sabe exatamente o que aconteceu. Ele só quer enganar a mulher mais uma vez. E essa mulher, né, doutora Alessandra, ela deixa-se enganar, porque ela deseja ser enganada por vários motivos. Ou ela é apaixonada mesmo pelo sujeito, ou ela preza por aquela família e que ela acha que ela, então, é o movimento daquela família, ela não pode deixar aquele casamento, acabar com aquele casamento, que ela vai estar acabando com toda a solidez dos filhos. E depois é importante falarmos, né, desse intergeracional que ocorre quando nós temos a violência com a família, com pai, mãe, o que ocorre na cabeça da criança, né, doutora Alessandra, que a gente vai estar formando possivelmente mais um agressor lá na frente, quando é um menino, ou nós vamos estar transformando a menina em mais uma mulher submissa, que vai apanhar de alguém, que vai procurar um agressor quando buscar o seu parceiro. Isso tudo a doutora Alessandra aí fala com propriedade. Deixa eu só dar uma cortadinha aqui. Eu tenho um amigo que é psicanalista, que ele sempre me falava que... ele até já faleceu, por isso eu falava, né? Ele falava assim, ó, que o primeiro amor de uma mulher, o amor masculino, é o pai. Então, a forma como esse pai trata esta filha será a forma como ela vai aceitar ser tratada por um... Exato. Por exemplo, se o pai é um pai que esmurra, ela vai estar habituada a ser esmurrada e vai achar isso natural, né? Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, há casos de filhas que nunca apanharam, ou apanhou, mas de alguma forma apanhou pouco, mas o que faz que a mulher fique presa a esse agressor? Porque você tem as casas de acolhimento, mas as casas de acolhimento muitas vezes não são suficientes, porque elas saem da casa de acolhimento e voltam para dentro de casa. Elas retornam, porque aí vocês falaram uma coisa, e também outra coisa que eu quero perguntar, que eu estou aqui cheia, a minha cabeça
Está fervilhando. Nesses tipos de agressão tem o sexual também, né? Tem, O homem, a mulher. É a lua de mel, é a lua de mel verdadeira, né? Rola todo o amor. Não, né? mas eu Todas digo as assim, novas aquele que te promessas. obriga a ter Te relação. obriga, sim, existe. Você não está afim, ele te obriga uma produção sexual, digamos, né? Sim. O que você acabou de falar, Helena, é muito importante, porque todos os nossos resultados, tudo que não está sendo saudável, tudo que a gente está vivendo que não é normal, ele tem um fundamento emocional. Ele vem do emocional, de bloqueios emocionais que a pessoa não consegue ter resultados saudáveis na vida. Então, quando você fala que a experiência do pai, de repente, foi uma experiência negativa, não necessariamente só do pai, pode ter sido com a mãe, pode ter sido uma experiência que proporcionou um forte impacto emocional na infância, como um abuso sexual na infância, né? As experiências que nós temos, desde a nossa... eu posso falar que é desde o ventre da mãe, né? Porque tem crianças que, às vezes, são rejeitadas já na própria barriga. Então, e ela já sente isso. Então, quando eu sou rejeitada pela minha mãe, rejeitada pelo meu pai, às vezes não é uma rejeição, às vezes uma única palavra lançada para a criança de uma forma emocional forte, ou por várias vezes a criança ouve isso, ela cresce buscando aceitação o tempo inteiro, se sujeitando a viver uma relação que é uma relação ruim, porque ela tem, de repente, uma única coisa que é legal, né? Por exemplo, estar casada, que ela entende que aquilo ali é legal, então eu não posso acabar com o meu casamento em hipótese nenhuma. Então, eu me sujeito a viver aquelas agressões, e principalmente esse ciclo que a Maura falou, por isso a importância da gente informar, levar conhecimento para o maior número de mulheres e parar com esse negócio da mulher que é uma amiga se calar. A mulher precisa ajudar, a mulher precisa as mulheres precisam dar as mãos, sabe? Sem essa questão de competição, sem eu vou me calar porque eu tenho medo de me meter, e aí por isso que tudo fica como está. Então, se eu, a partir do momento que eu chego na segunda fase desse ciclo que a Maura falou ali, né, que há a questão toda da agressão e tudo mais, quando chega a parte do amor, essa mulher, ela precisa disso. Porque há um vazio tão grande dentro dela, por toda a experiência talvez que ela tenha vivido, que esse amor que esse homem dá para ela é o suficiente. Então ela fala, não, eu vou aceitar, vou continuar, porque ele vai migalha, mudar, né? ele vai ser diferente dessa vez, né? E por aí vai. Só que, infelizmente, muitas mulheres não têm acesso a essas informações. Quando você, por exemplo, fala para mim dos abrigos, maravilhoso, a gente precisa proteger essas mulheres dessas pessoas. Claro que precisa. Mas também, muito mais que isso, essas mulheres precisam de um apoio psicológico. É importantíssimo isso. Para não ficar no círculo vicioso, né? Exatamente. Ou ela vai até se libertar desse ser ali que estava mantendo ela nesse mundo de violência. Ela se liberta, mas ela vai cair em outro. Porque ela precisa se cuidar emocionalmente também, entende? Sim. É um ciclo, na verdade, que ela entra para tapar. Quando você fala assim, né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, essa mulher só tem dedo podre. Só escolhe homem que agride ela, só escolhe homem que traz problema para a vida dela. Não, ela precisa de ajuda. Ela precisa buscar entender o que acontece com ela. Peraí, rapidinho, gente, que estava aquecendo aqui meu telefone. Esquecendo, ela precisa olhar para ela, sabe? Porque acaba que essa mulher, ela vive, por causa, eu acredito, né, assim, de tudo que vem de cobrança da mulher. Congelou?
Oi, eu estou aqui. Eu também. Será que a Alessandra... Como ela disse que aqueceu, estava aquecendo o telefone dela. Ali, né? Isso. Sugiro que a gente dê continuidade enquanto ela volta, Helena, que eu até gostaria de dar um adendo nas palavras da Alessandra. Quando nós falamos de onde que saiu esse problema para a mulher se sentir fragilizada na idade adulta, né? E eu conto aqui para você, Helena, a minha própria experiência. Sim. Desde o desmame, ou até ainda na vida fetal, é possível que ocorra, né, ainda essas situações delicadas aí de rejeição. E quando ocorre uma... Alessandra, eu estou pegando suas palavras aqui e dando continuidade. E é importante a gente saber que o que ocorreu na minha vida, por exemplo, eu fui vítima da violência sexual, eu fui vítima da pedofilia quando criança. Sim. Então, durante a minha infância e adolescência, eu fui vítima durante 10 anos, com 2 pedófilos. Logo, eu carreguei, dos 6 aos 16 anos, uma memória muito negativa, uma memória de violência, de rejeição, de abandono, de dor, de medo. E aí, como eu não tratei essa memória, o meu inconsciente estava programado para executar dor, medo, violência. Quando eu me casei aos 21 anos, eu me casei com um homem agressor. E aí eu vivi a violência doméstica. Eu revivi a violência que eu tive na minha infância. Então, o que mais importante da gente estar trabalhando com qualquer pessoa, seja ela criança ou adulta, a criança vai estar num processo intergeracional, o qual a gente pode impedir. O que eu mais tenho trabalhado aqui nas lives é como é que se forma um agressor. Então, nós, responsáveis, mães, pais e responsáveis, seja qual for o responsável, tio, avó, quem esteja criando e se responsabilizando por essa criança. É importante o amor, é importante saber qual tipo de amor e de cuidado que está se dando para essa criança. A gente fala daqui a pouquinho, né, sobre a cyberpedofilia e a pedofilia, porque nesse momento, quando a criança está vulnerável, sem o amor, sem a confiança dos pais, sem esse cuidado e esse zelo, abrem-se lacunas, e é nessas lacunas que a gente vai ter a violência doméstica lá quando a pessoa for adulta. Nós vamos ter ou um homem se tornando o agressor, ou uma mulher se tornando vítima. Então, são vários os fatores que desenvolvem na nossa infância, principalmente ali na nossa primeira infância. A doutora Alessandra vai poder falar mais disso. Mas todo o cuidado que nós precisamos desempenhar é o cuidado de prevenir para que a gente possa criar... Está ouvindo bem, Alessandra, agora? Para que a gente possa criar adultos saudáveis. Tudo depende, para a gente poder quebrar esse ciclo, nós temos aí várias situações. Uma delas é porque o ciclo existe. O amor que a mulher deseja sentir por aquele homem não necessariamente é o amor que ela sonhou, mas é a gota de amor que ela acha que vai ser suficiente para ela manter aquela família. Eu vou manter por causa dos meus filhos, eu vou manter por causa da sociedade, porque eu não vou ser uma mulher largada, separada, divorciada, porque aquele homem já disse para ela 1000 vezes, ali desde o primeiro ciclo da violência, que é a tensão, ele já a chamou de burra, gorda, feia, louca, ignorante. Você é louca! Você é louca. Então, se ela é isso tudo, é melhor ela ficar com aquele cafajeste, porque nenhum outro vai querê-la. Ela não vai conseguir refazer a vida dela, porque ela é aquilo tudo que ele disse que ela é. Ela se sente assim. Ela está com a autoestima dela totalmente no ralo e ela não consegue forças. Daí a importância de recuperar esta mulher. Porque também ela, se não for recuperada e ela tem filhos, o que é que ela vai levar para os filhos dela de positivo? Ela não vai ter uma boa experiência, porque a tendência dela é repetir os padrões. Então, não necessariamente, a doutora Alessandra me ajude aí, mas não necessariamente
a criança, a menina ou o menino passaram pela violência, mas eles viram a violência, eles participaram dessa violência, seja do pai com a mãe ou alguma outra pessoa da convivência dessa criança. Então, o padrão que essa criança vivenciou na sua infância é o padrão que ela vai levar para a idade adulta. E se a gente não reprogramar essa mente, que aí necessita da Alessandra, necessita de psicanalistas ou de psiquiatras, de várias terapias que nós utilizamos aí, muitas, né, doutora Alessandra? São terapias que vão limpar o inconsciente, retirando toda aquela programação suja, retirando todo aquele, mudando, fazendo um download, fazendo uma mudança total, né, nessa memória que está aqui, está lá no inconsciente. Então, ela pode até pensar que ela ultrapassou, mas ela não ultrapassou. Está lá no 95%, né, doutora Alessandra, que segura todos os movimentos das nossas escolhas, né? Então, a nossa consciência é uma, né, Helena? Isso. Mas, eu acho que essa tua fala é muito importante, porque as pessoas ficam falando muito que se mantêm no casamento por questões financeiras, né? Questão de... Mas como a Alessandra bem sabe, e trabalha também com o empreendedorismo feminino, a mulher que quer sair, que está fortalecida, ela empreende e busca uma outra situação. Porque eu trabalho com empreendedoras, né? Então, eu vejo que a empreendedora, ela abre um negócio a partir de uma dor, ou a perda de um filho, ou perdeu o emprego, ou o marido perdeu o emprego, enfim, é sempre uma dor que faz com que ela mude o cenário e vá empreender. Mas eu acho que é importantíssimo isso que vocês estão falando, porque mostra que a mulher ela precisa desse apoio psicológico que vocês falaram, para que ela possa sair, né, sair desse círculo toda. Ela tem força, né, para poder empreender, porque se ela não, né? Sim, então, sim, com certeza. Isso que vocês estão falando é fundamental, né? Essa questão do apoio psicológico para ela apagar o HD dela e mudar. É importante, Helena, falar o seguinte: é praticamente impossível apagar o HD, tá? Apagar o HD, isso não vai acontecer. O que acontece quando essa pessoa tem esse apoio psicológico, ela aprende a ressignificar esse caso que aconteceu e a dar um outro rumo para a vida dela e entender que aquilo que aconteceu não faz parte mais, né? E aí tem todo um trabalho em cima disso. Então, assim, é como se pudesse esquecer realmente, né, do que foi. Mas é muito importante porque é algo que fica muito marcado. Não tem como você simplesmente esquecer do que aconteceu. Mas tem sim como você olhar para isso e não sentir mais a dor que causa, né? Não sentir mais a necessidade. Quando a Maura estava falando, né? Eu não sei se foi a Maura ou se foi você. Acabei de pedir desculpa aí porque meu telefone apagou aqui, não sei porquê, e eu acabei saindo. O que acontece? Na maioria das vezes, essa mulher, eu tive uma relação abusiva e eu que bancava praticamente a relação, e eu entendia que eu não conseguiria bancar a relação se eu saísse dessa relação, entendeu? E quando eu precisei me fortalecer emocionalmente para realmente entender que, meu Deus, você que cuida de tudo, você resolve tudo, vamos adiante. E muito importante, vocês estão me ouvindo? Sim. Muito importante essa fala sua, Helena, sobre a questão da mulher buscar algo para empreender. Muito importante a gente falar também que essa mulher que ela tá, não, eu vou empreender, eu vou ganhar o meu dinheiro, né? Como ela não está forte emocionalmente, eu já trabalhei com mulheres empreendedoras também, e hoje eu cuido de muitas delas. E o que acontecia? A mulher resolvia, por exemplo, vou empreender.
Quando ela resolve empreender e ela ganha o dinheiro dela, ela dá uma crescida, né? Ela começa a se gostar mais, ela começa a se arrumar, coisa que ela não fazia. E aí, o que acontece? Esse homem, que só age com ela dessa forma porque ele também é extremamente inseguro, ele simplesmente começa a atazanar a vida dela, trazer problemas para ela, dizendo que se ela continuar trabalhando ou desconfiando dela que ela está com outra pessoa, e por aí vai. E aí, o que essa mulher que não está forte emocionalmente faz? Ela desiste de empreender. E aí, continua vivendo esse ciclo ali, achando que aquele homem é o único que pode proteger ela, é o único que pode trazer segurança para ela, que nada mais no mundo pode trazer essa segurança. Né? Porque se ele me critica o tempo inteiro, quem vai me valorizar aqui fora? Ninguém, sim, só ele ali que eu tenho, né, para me proteger e me trazer segurança. E, na verdade, não é. Na verdade, ela está no meio de um ninho de cobra, né? Sendo violentada o tempo inteiro. Muito importante também, a gente acho que já começou a falar um pouco sobre isso, as pessoas acham que agredir uma mulher, uma violência a uma pessoa, é só agressão. E a maior delas, a pior delas é o psicológico. E as crianças, como a gente está falando aí, as crianças são afetadas diretamente. Quando ela vê, ela sente, ela ouve aquela situação que é impactante, porque são duas pessoas que ela confia e que ela deveria se sentir segura, ela pode ali ter um efeito reverso e também levar esse padrão para o restante da vida, que foi assim como a Maura falou. Sim. Então, essa proteção emocional, esse cuidado com essas mulheres que estão passando por isso, a gente tem que dar a proteção em relação à parte judicial, a proteção com amor ali, né, a segurança e tudo mais, mas a gente precisa também cuidar dessas mulheres emocionalmente, porque sim, elas precisam ser fortalecidas e curarem essa dor que elas trazem, né? Que às vezes é inconsciente, elas nem sabem que viveram talvez algo ruim, ou nem sabem o que acontece. Tem mulheres que às vezes chegam sim, até mim falando: eu não sei por que eu aceito ele, eu sei que ele me maltrata, mas eu não consigo sair disso. Então, ela não sabe por quê. Então, a importância de passar esse conhecimento, de que essa mulher precisa entender que o que ela vive pode ser comum, pode estar acontecendo com milhares de mulheres, mas não é normal, e ela precisa se cuidar, né? Ela precisa procurar ajuda, ela precisa buscar segurança e principalmente se cuidar, olhar para si, né? E não querer achar que é o normal, né? Nós mulheres acabamos que parece que nós fomos programadas para isso, né? A gente tem que desprogramar tudo isso, como sim, se a gente tivesse que tomar conta de tudo, cuidar de todo mundo. E a gente, o que faz? Vai deixando a gente mesmo para trás, tá certo? A gente esquece de nós mesmas. Então, deixa eu perguntar para você. Deixa eu só perguntar. Posso acrescentar algo que é muito importante, Helena? Talvez e depois eu queria fazer duas perguntas para vocês. Tá? Sobre... Eu queria acrescentar na fala da doutora Alessandra que as mulheres vivem a violência sem saberem que estão vivendo a violência. Então, é importante a gente frisar que a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela descreve 5 formas de violência que são as mais características e que a mulher precisa reavaliar a relação que ela está vivenciando e ver se ela não se enquadra nesse tipo de violência. Então, nós temos a violência física, que é a que todo mundo conhece, e que, como a doutora Alessandra descreveu, ela não é apenas a violência do soco, do pontapé ou da facada e da morte. Ela pode ser também a violência psicológica, porque o que ocorre na violência psicológica? Aquele, você vai vestir essa roupa mesmo? Comigo você não vai com essa roupa. Você vai ter que tirar esse batom. Mas
E você vai assim mesmo, está parecendo a minha mãe, está parecendo a minha avó, são os deboches, é o controle, é uma autovigilância. A mulher chega em casa, ele corre para pegar o celular da mulher e já começa a olhar o celular, ele começa a desconfiar. São essas ameaças e essas chantagens pequenas que vai fazendo com que a mulher se sinta pequenininha. Ela não percebe, ela vai deixando isso acontecer, porque, como sempre, ela quer garantir que eu continue casada, que continue com aquele parceiro, e ela passa a querer não ver que aquilo ali já é grave. Aí nós temos a moral, a violência moral, sua louca, sua gorda, sua burra, sua ignorante, até nomes pejorativos, sua vagabunda, você é uma piranha. Isso tudo já é uma violência. Já é uma violência. É nesse momento que entra aí as calúnias, as injúrias. Né? Depois nós temos a violência sexual, que a mulher é difícil de perceber. Aquele jeito, na hora de fazer de ter a relação sexual, é o jeito que ele quer. Ela não gosta daquela forma, ela não gosta daquele jeito, mas ele quer experimentar com mais uma mulher, ou com a mulher e com outro homem, ou de várias formas que é o desejo dele, e que ela acaba se submetendo até aos desejos sexuais. Os contraceptivos, que ele é favorável ou não é favorável, são várias as violências sexuais. Depois a gente tem uma violência que poucos percebem também, que é a violência patrimonial, que é a retirada de documentos, de papéis, do trabalho. Digamos que essa mulher está querendo se separar dele e ela começa a desenvolver o empreendedorismo. E ele tira dela todo o material do empreendedorismo. Ela não pode mais vender porque ele tirou o material de venda dela, ele tirou o aparelho de telefone, ele não deixa mais que ela se comunique, ele tirou a carteira de identidade, a carteira de habilitação. Tudo isso já é violência e é passível de ir à delegacia e relatar. Não é necessário que a mulher espere para chegar na delegacia toda arrebentada, morrendo. E existe ainda uma violência que é a violência obstétrica e que acaba respondendo a, muitas vezes, Helena, aquela tua pergunta, poxa, mas a menina não viveu a violência. Aí a doutora Alessandra explicou, nós podemos sim viver a violência de várias formas, tanto dentro da barriguinha ainda, como na hora do nascimento. A violência obstétrica, a cada 4 mulheres, uma é violentada. E, infelizmente, é um número muito grande e uma violência que é invisível, porque a mulher, normalmente, quando ela vai para ter o bebê, ela está sedada, ela não tem noção e consciência do que está acontecendo ali ao redor. Então, há um número enorme de violências, os quais as mulheres precisam aprender a identificar, para saberem se elas estão em qual nível, ou se elas estão fingindo que aquele agressor é o príncipe encantado. Existe um texto do Barba Azul, né, que é muito interessante, e que a mulher começa a dizer assim, mas a barba dele não é tão azul assim. Não, eu estou até vendo que tem outra cor, e a barba do sujeito é azul. Mas as mulheres querem transformar, modificar, para ficarem dentro do seu próprio padrão, para elas não terem que desmanchar aquele castelo que é de areia. Então, acredito que a importância de hoje estarmos falando disso tudo é que muitas mulheres vão parar e pensar, nossa, eu estou sendo violentada e eu não sabia. Então, eu posso pedir ajuda. Não, e é importante isso. Além dessa consciência, né, de perceber que está sendo violentada, Exato. É saber que tem uma solução que vai ajudá-la a fazer o trabalho psicológico. Porque é o que vocês estão falando, né? É mudar, é dar apoio, é acolher, é dar todo o apoio psicológico para que ela saia fora dessa relação. É uma relação doente, na verdade, né? Que o cara é doente, aí ela entra na relação, passa a ser uma relação doentia, e que para que ela possa botar o pé fora dessa relação doente, ela precisa se fortalecer para poder sair dessa relação, né? Sim, é tóxica, né? Exatamente. Deixa eu perguntar 2 coisas para vocês. Por exemplo,
Hoje, até uma amiga minha me ligou, ela é psicóloga também, e ela comentou comigo, ela relatou que ela tem uma vizinha, porque eu agora estou querendo ver, assim, casos, como é que a gente pode fazer casos pontuais de ajuda, né? Então, ela disse que ela tem uma vizinha, ela mora num condomínio, ela disse que ela tem uma vizinha, que a vizinha apanha constantemente do companheiro, e que descobriram que agora até a mãe dela, que mora junto, é cega, é monocular, perdeu um olho por conta de apanhar desse marido dela. Nossa. E ela está grávida agora. Então, eu pergunto para vocês, ela diz que eles chamam a polícia vai lá, e ela diz que foi um mal-entendido, que não sei o quê, e continua. Aí eu pergunto para vocês, e essa minha amiga até comentando que o filho dela, dessa minha amiga, ele tem uns 13 anos, 14, que ele está apresentando assim, uma ansiedade, porque veem que eles não estão conseguindo ajudar essa família. Aí eu pergunto, então, uma pergunta assim para vocês, né? De que forma os vizinhos podem ajudar? Porque só chamar a polícia já viu que não adianta, né? Tem que... Não sei como seria chegar nessa moça e conversar com ela. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, porque a gente já tem 15 minutos ainda, e eu quero falar de pedofilia, porque eu acho importantíssimo também. Assim, quais são os sinais? Porque a gente não entra numa relação, às vezes a gente pensa que o cara é normal, e aí quando chega lá, que vê que aquele príncipe é um sapo, né? Então, assim, que sinais primeiros as mulheres têm que ter, diz assim, opa, acender o sinal amarelo e pular fora rapidinho antes de botar o pé dentro dessa relação. Então, Alessandra, a verdade, Helena, estou falando já, vou falar, porque isso para mim é fundamental. O que acontece? Essa pessoa, ela fica, né, e acha que tudo é maravilhoso, por quê? Porque nesse primeiro momento existe a paixão, né? Então, é meio que você vai relevando tudo. Não, e não enxerga. É nesse momento, nesse início, que precisa estar atento. E que as pessoas, essas mulheres que não estão fortes emocionalmente, elas acabam passando despercebido por esses sinais. Por isso, a importância do fortalecimento emocional. E o que acontece? A partir do momento que a pessoa que está comigo não me aceita do jeito que eu sou, ela reclama da roupa que eu uso, ela acha que eu tenho que cortar o cabelo, ela tem que, sabe? Tá um barulho meio forte, eu não sei que barulho é esse. Para mim não tá... de uma historinha, né? Eu vi uma historinha uma vez de uma borboleta, e você vê assim na foto, é uma borboleta com um passarinho, com um homem assim, preto, né? Todo escuro, cinza, sem nem muito rosto, ele simplesmente alto, e aí ele olha para o passarinho e fala: nossa, eu sou apaixonado por você, eu amo você, a gente vai ter tudo na vida. E aí o passarinho fala: nossa, mas eu sou muito diferente de você. E aí ele fala: não, mas rapidinho eu te pinto de preto e você vai ficar igual a mim, né? Mas eu sou pequena, aí transcorre assim: eu sou pequena e você é grande. Não tem problema, eu boto você aqui e aí você fica na minha altura, você vê na mesma altura, né? Mas eu voo e você anda. Ele: não, eu corto as suas asas, né? Mas a gente tem que ficar junto, E aí o passarinho simplesmente, nessa história, ele simplesmente voa e não aceita viver isso. E é exatamente isso. Quando eu tenho alguém que me critica, não me impulsiona, não torce pelo que eu faço, não me valida, né? E pelo contrário, essa pessoa, ela me coloca cada vez mais para baixo, esses são os primeiros sinais, né? É o primeiro a levantar de voz, por exemplo, né? Por nada a pessoa levanta a voz. Isso tudo são sinais. Mas, infelizmente, essas mulheres que passam por cima disso
são exatamente as mulheres que estão com essa questão emocional, esse bloqueio emocional, que passa por isso despercebido. Então, a importância desse conhecimento, de passar as formas de tratamentos que são saudáveis, né? A forma de uma relação saudável, esse resgate, né, de uma relação que não é normal, que é uma relação que é saudável, é o que a gente precisa viver, isso é que precisa acontecer. E não o que acontece que todo mundo olha e já faz. As experiências que eu passo, né? Eu sou feito dessas experiências também. Então, se eu olho ao meu redor, eu tenho 5 amigas que apanham. Ah, tá tudo certo, eu também apanho, então tá tudo certo. Então, isso, onde você mora, as experiências que você vive, acabam meio que fazendo com que você aceite isso, né? Que você não tenha forças para seguir adiante. Então, esses sinais, eles são muito sutis no início, muito, muito, muito pequenos, são coisas muito pequenas que fazem uma monstruosidade no final, transformam-se numa monstruosidade no final. Né? Porque se eu tenho uma pessoa que eu vou fazendo, eu critico uma primeira vez e ela aceita, ou ela até briga, mas depois eu peço perdão e está tudo certo, e aí daqui a pouco eu faço de novo e perdão de novo e está tudo certo, e eu vou achando que essa pessoa vai mudar, e isso, gente, é o que causa uma agressão pior depois, porque é como se essa pessoa estivesse se alimentando cada vez mais, se fortalecendo para agredir, para passar a agir com violências muito piores, né, contra a mulher. E isso é muito importante, precisa ser falado o tempo inteiro. Alessandra, eu quero só ampliar aí a sua fala e dizer que no início de um relacionamento, aquele famoso ciúme, ai, fulano tem ciúme de mim, aí você fica feliz, você fica se sentindo a tal, porque o fulano tem ciúme. Esse ciúminho, ele já é um sinal de um abusinho que vai acontecer ali um pouquinho mais na frente. Esse ciúminho não pode ser declarado dessa forma, não pode ser vivenciado dessa forma, né? E posso entrar, então, que eu quero responder o que a Helena perguntou a respeito da vizinha, né, Helena? Sim. Você recebeu uma ligação. Né? Não sei se na região existe a Delegacia de Proteção à Mulher. No Rio de Janeiro, nós temos as DEANs, que são as delegacias especializadas. E, dito feito uma denúncia, essa delegacia vai ouvir essa mulher sozinha, em separado do homem, porque certamente essa mulher está vivenciando o famoso ciclo. Se ela está grávida, significa que ele bate, ela apanha, ele cega a mãe dela e ele bate nela, mas depois ele vive o ciclo da lua de mel, eternamente ela está nesse ciclo. Então, caso não tenha a delegacia especializada da mulher, que seria o ideal, ela pode procurar o conselho tutelar. Os vizinhos podem procurar o conselho tutelar, porque você me disse que ela tem um filho de 13 anos. Então, com esse menino de 13 anos, o conselho tutelar vai se fortalecer, porque ele vai ouvir essa criança, esse adolescente vai contar o que está acontecendo, e aí a polícia vai poder entrar, inclusive o conselho tutelar poderá, diante do que for diagnosticado, porque aí vai incluir um relatório de uma psicóloga, né, de um assistente social, e poderá, inclusive, retirar esta criança do convívio dessa família, esse adolescente do convívio da família. Não, mas no momento que a mãe... Não, o adolescente que eu estava me referindo é filho da minha amiga, do vizinho. Ah, tá. Mas não é filho do casal. Não, né? Ele está... sim. Porque ele está se sentindo... A criança que vai nascer num lar que não é saudável, né? Isso.
Sim, sim. De qualquer forma, Helena, essa mulher está grávida. Isso. Então, o sim. conselho tutelar já pode entrar na relação. Ah, que Então, ótimo. o conselho tutelar vai poder, eles vão retirar essa moça do local, porque ela não está contando, e na hora que a polícia chega, é normal. Olha, não está acontecendo nada, está tudo bem. A famosa mulher que está toda quebrada e diz que caiu no banheiro, caiu da escada, limpando um lustre. Essas são as histórias que já existem e que a polícia já sabe que isso não passa do medo, da desculpa que essa mulher dá para poder proteger aquele algoz, que ninguém sabe qual é a ameaça que aquele homem está fazendo por detrás para ela. Então, Exatamente. é preciso... Ela está sendo ameaçada, né, Maura? Sim, Com e é claro, né? certeza. Sim, vamos atentar que ela está grávida. Se ela está grávida, ela tem com ele os seus momentos de lua de mel. Então, ele está enganando essa mulher. E é claro que se esse bebê, quando nascer, ele vai fazer parte desse ciclo da violência. Aí entra aquela história do intergeracional, porque essa criança no ventre já está sentindo toda a negatividade da violência que está acontecendo lá de fora. Essa já é uma criança adoecida, ela ainda nem nasceu e ela já está adoecida. E tem grandes probabilidades, né, de estar na idade adulta adoecida. Helena, eu gostaria de lembrar aqui um outro tipo de violência que está acontecendo muito nessa pandemia. Posso? Sim. Antes de você trocar o tema, é muito importante que as mulheres saibam sobre os crimes cibernéticos. Né? Nesse momento, principalmente da pandemia, onde as mulheres estão muito isoladas, carentes, solitárias, né? Não que isso aconteça apenas no momento da pandemia, porém, nós temos hoje um índice maior por conta do isolamento social. E esses crimes cibernéticos, eles estão acontecendo de uma forma imensa, e nós temos aí nomes novos que ninguém nunca escutou. Nós temos o estelionato sentimental, amoroso e afetivo. E esse estelionato, a mulher começa um namoro ali por um aplicativo ou por qualquer rede social, e aí começa aquele encantamento, porque esse homem está preparado para encantar. Ela consegue visualizar o príncipe de cavalo branco ali naquela telinha virtual. E é importante frisar, e isso não é uma fala minha, é uma fala de um especialista em crimes cibernéticos, o doutor Fabrício Mota, que participou do nosso congresso, ele diz uma coisa: não existe o virtual, tudo é real. Não existe mais você pensar que você está vivendo uma realidade virtual. É realidade, tudo é de verdade. Então, essa mulher, ela transmite o sentimento dela amoroso para esta pessoa, que, na verdade, está amando a ela e mais 100 mulheres, 200 mulheres, porque através da internet ele tem quantas ele desejar. E aí chega aquele momentinho que ele fala assim: você não imagina o que está acontecendo hoje, minha filha precisa ser operada, eu preciso urgente de 5 mil, de 10 mil reais. Eu não sei nem onde que eu vou arrumar. Minha filha está lá agora, eu preciso, não sei o que eu vou fazer. Ele tem um jeitinho. Ele não explora, nem ele obriga, mas a mulher está envolvida emocionalmente e ela não pensa. Isso fala também das nossas delegadas de DEANS que têm participado. Ela não pensa, por exemplo, qual é o hospital que a sua filha está? E aí, de repente, ela vai ligar no hospital, vai saber se aquela criança está lá mesmo, né? Ah, me dá o nome da sua filha que eu vou botar aqui numa oração. E aí, de repente, vai lá e liga para o hospital para saber. Ela não tem maldade porque ela está envolvida emocionalmente, sentimentalmente. Então, esse é o estelionato sentimental, amoroso, afetivo. Nós temos a pornografia da vingança, que é algo absurdo, que é exatamente assim: olha, você começa a namorar, aí ele pede um nudes, aí ele pede para, vamos filmar, hoje você está tão linda, hoje você está maravilhosa, eu quero guardar essa lembrança nossa, vamos filmar hoje, para quando depois que a gente casar, a gente vai poder rever esse momento maravilhoso. E aí, essa mulher envolvida, ela filma a relação sexual dos dois, ou dela sozinha, né? Onde ele manipula ali, faz isso, faz aquilo outro, e ela faz tudo, e manda fotos, e manda aquilo tudo para ele. Depois ele pega esse material todo e ele põe preço. Custa tanto, senão
eu vou mandar lá para o teu trabalho, eu vou mandar para a tua família, eu vou postar nas redes, e aí ela paga. Aí ele volta e diz assim, faz de novo, eu quero agora desse jeitinho, porque senão eu vou postar. E ela acaba fazendo, dando a ele mais material, e é claro que isso não vai acabar nunca. Ele tem essa mulher o tempo todo. O que acontece com essa mulher? Quando ela pensa que a identidade dela, que essa situação pode ser exposta, ela pode chegar até a cometer o suicídio. Então, é um caso gravíssimo, gravíssimo, né? Nós temos o estupro virtual. Através dos comandos desse homem, ele também pode forçá-la a fazer determinadas coisas no seu próprio corpo, e é importante frisar, o corpo é sagrado, o corpo da mulher e o sentimento da mulher. Então, é preciso que todas as mulheres que ouvem a gente agora possam ter um entendimento de que cuidado, o amor pode não estar, se nem está do lado da gente, quando a gente convive com o serzinho aí que durante anos dorme e acorda do lado da pessoa. Você não o conhece completamente, que dirá se nós vamos conhecê-lo através da tela de um computador, de um celular, ou né, de qualquer que seja aí a rede social. Então, nós temos aí a extorsão virtual, que também, através do material, ele vai extorquir essa mulher financeiramente. Nós temos a falsa identidade, a invasão de dispositivo de informática, quer dizer, ele consegue, nós temos hackers, então eles conseguem entrar no seu dispositivo. Nós temos o tráfico de mulheres. Nós temos um caso de uma mulher que, namorando o rapaz, né, lá de Manaus, ela era de Manaus, e aí ele consegue convencer que ele vai casar com ela. Ela vem embora, ela vem para o Rio de Janeiro, ele vai recebê-la e coloca ela num quartinho e diz, a verdade é a seguinte, eu sou isso, sou aquilo, sou traficante, e você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro, vai transar com quem eu mandar, comigo quando eu quiser. Então, nós temos também, virtualmente, ocorrendo o tráfico de mulheres, além da apropriação indébita, de roubos e de furtos, porque ele obriga, muitas vezes, você a dar a senha do seu cartão de crédito. Enfim, há uma variedade de muita coisa, uma variedade enorme, né, de crimes. Sim, é preciso estar atentas, é preciso entender que a violência não está somente do ladinho ou do lado com quem a gente dorme. Aquele que a gente está sonhando que possa ser o nosso príncipe, pode ser, não digo que alguns casos não são aí maravilhosos e que tem um final feliz, mas é preciso que a mulher pondere, que passe a investigar antes de entregar o seu coração e de entregar os seus valores e seus objetos materiais. Então, essa é a minha fala. Então, vocês veem que isso aí todos esses crimes podem não acontecer se as mulheres estiverem fortalecidas emocionalmente, Exato. Trabalhando, a Alessandra trabalhando essa questão psicológica delas, porque a mulher que entra nessa situação certamente está com a autoestima baixa, é insegura, é carente afetivamente, porque a mulher que está fortalecida, ela olha e diz, é golpe, não vou entrar, né? Aquele famoso golpe na internet que o cara fala que quer vir ao Brasil, que ganhou uma herança e que precisa que a mulher ajude para ele vir, receber a herança que ele vai dar depois, uma parte na herança. Então, quer dizer, tem golpes que a gente já sabe, já escuta e diz assim, mas vocês veem que como eles vão mudando e eles vão vendo a isca, né? Porque eles vão vendo quem vai ser a presa deles, é aquela mulher frágil, emocionalmente, carente. Perfeito, então, Helena. Eu acho que tem mais muito tempo, e eu queria agora, assim que a gente pudesse falar sobre pedofilia, porque é outro assunto importantíssimo, que eu falei para vocês, que eu era a mãe louca que ficava na porta dos banheiros. Aí, quando eu soube, né, eu sempre fiquei com essa neura de banheiro de colégio, banheiro de shopping e banheiro de clube, né? Aí, quando a gente escuta que a pedofilia é muito maior dentro de casa, com os familiares,
isso te dá uma impotência, porque por exemplo, a mulher que trabalha fora, muitas vezes a criança fica com os avós, fica com os tios, mesmo na casa dos avós, né? Era o caso do meu filho, que ficava na casa dos avós no horário que eu estava no trabalho, os avós paternos, né? Mas sempre que tem empregados, motorista, tem os tios, os primos, né? Então, assim, ó, como prevenir um filho de passar por uma situação dessas? Quem vai? Doutora Alessandra ou eu? Aurinha, eu quero que você fale, sim, porque você tem um trabalho muito bonito em relação a isso. Nesse momento de isolamento social, principalmente nesse momento, tem crescido muito a questão, né, principalmente pela internet, né, Maura? Você pode falar um pouquinho melhor. Sim. Essas crianças, elas estão cada vez mais no computador, né, no telefone, na internet, e pode haver ali, com certeza, está havendo muito a pedofilia através disso. E fora isso, foi exatamente o que você falou, né, Helena? A gente se preocupa, às vezes, do lado de fora, mas o percentual maior de abuso sexual, né, de pedofilia, são com os pais e pessoas próximas. Isso é muito importante alertar, porque às vezes a gente acha que nada não vai acontecer e está dentro da nossa própria casa, né, o risco. Bom, a pedofilia é algo que está de uma forma muito ampla, né? Desde a história e durante muitos anos, a pedofilia faz parte, infelizmente, da vida das crianças. As crianças é que foram invisibilizadas por muitos anos. Não se dava voz às crianças. E ainda hoje, pouco se dá voz. Hoje nós estamos dando às crianças um computador, um celular de última geração, um joguinho de última geração, mas pais irresponsáveis estão dando pouco. Ouvido, olhos, amor, confiança. E nesta lacuna, normalmente por conta dos trabalhos, né? Pais, assim como a Helena posicionou, trabalhando fora durante muitas horas, muitas mulheres com jornadas de trabalho de 2, 3 empregos para poderem dar conta de sua família, mas nada justifica a ausência desta família na vida de um filho, na vida de uma criança. É preciso que a gente considere que cada vez que você diz que não tem tempo para o seu filho, lembre que o pedófilo tem todo o tempo do mundo para o seu filho. E o pedófilo só entra onde há lacuna. Onde não existir a lacuna, ele vai bater na porta e vai ver que aquela criança ali está protegida. Então, nós estamos falando de 2 temas importantes, 2 significados, que é a proteção e a prevenção. Como é que a gente protege? Com a confiança. Pais, mães e responsáveis, seja quem for que esteja criando uma criança ou um adolescente, é necessário a confiança, o olhar nos olhos, o tempo. Não é necessário muito tempo. Se você tem pouco tempo, não é necessário que o tempo seja longo, mas que o tempo seja de qualidade, que na hora que você esteja com seu filho, na hora que ele peça para você, porque não adianta você dizer, conta tudo para a mamãe, e na hora que ele quer te contar, você diz, a mamãe não está com tempo agora. Mas também a mamãe não está com tempo daqui a 1 hora, nem daqui a 2 horas, nem no dia seguinte. Isso é uma realidade que nós estamos vivenciando. As famílias estão terceirizando seus filhos, terceirizando para a escola, terceirizando para uma babá, terceirizando para a rua. Então, nós estamos aí dentro de um declínio de todas as esferas sociais, porque a pedofilia não tem esfera social. Qualquer criança é uma presa fácil para o pedófilo, desde que o adulto deixe essa criança vulnerável. Nós temos hoje, 90% dos casos ocorrem dentro de casa. Ou é o padrasto, o namorado da mãe, o próprio pai, ou o avô, o pseudo-amor do vovô, ou 65% ocorre na circunvizinhança. São pessoas que conhecem a criança, que conhecem tudo da criança, que sabem exatamente onde está a lacuna. É o motorista da van que leva o seu filho,
É o moço que vende a bala ali na esquina e que o seu filho vai lá comprar e ele bate um papo amigável, ele conversa com o seu filho, com a sua filha, aquela conversa que você não tem. Hoje, é preciso lembrarmos o seguinte: crianças de 2 aninhos já estão manuseando um celular e já sabem, inclusive, mudar o aplicativo. Eles assistem um desenhozinho, já sabem baixar e tirar aquele e assistir a outro. Então, se você imaginar que o seu filho de 2, de 3, de 4 aninhos, não, está cedo, não dá para explicar sobre uma pedofilia agora. Dá e é necessário. Cada vez que você não explicar, o pedófilo vai te aplaudir. O pedófilo quer realmente que você vista essa capa do será? Quando é que eu tenho que conversar com meu filho? É agora. Se não conversou ainda, pense numa coisa. A criança vitimizada, ela se cala, ela fica com a boquinha fechada, porque todas as crianças, todas, eu fui vítima durante 10 anos, convivi com 2 pedófilos, um mais velho e um mais novo. Convivi sistematicamente dentro da casa. Não é uma doença, a pedofilia não é uma doença, a pedofilia está dentro aí das características da mente humana. Ele é o perverso, a doutora Alessandra sabe exatamente disso, né, doutora? Nós temos aí o neurótico, nós temos o psicopata, nós temos o perverso. Ele é o perverso, ele é exatamente aquele que não se arrepende de nada, ele é 100% razão, ele pensa nele, no gozo dele, ele não quer saber se ele está matando aquela criança, ou se ele vai transformar aquela criança num zumbi, numa adulta morta-viva, porque é assim que uma vítima fica quando atinge a sua idade adulta, se não conseguir tratar. Acabamos de falar da violência doméstica, e 78% das vítimas da pedofilia são meninas. E de cada 10 mulheres adultas, 9 passam pela violência doméstica. Então, o que a gente pode sincronizar nisso daí? A grande parte das crianças meninas que passaram pela violência sexual, da pedofilia, elas serão violentadas futuramente, se não houver aí um trabalho gigante de reprogramar essa mente, né, doutora Alessandra? Então, nós precisamos saber... Né? Sim, a criança se sente culpada. Por que ela se sente culpada? E aí vem sinais. Como é que eu sei? Como é que eu sei que a minha criança dentro de casa está sendo vítima? Você que é o responsável precisa conhecer, porque eu vou dizer para você assim, você precisa observar se houve mudança física ou de comportamento dessa criança. Agora, se você não observa o teu filho, você vai ver qual tipo de mudança. Você, por acaso, vai perceber que ele está comendo e correndo para o banheiro para vomitar, porque ele desenvolveu uma anorexia, uma bulimia, ou um extrapeso, ou se ele está comendo demais e está adquirindo um extrapeso porque ele quer deformar o corpo, a menina ou o menino, porque isso ocorre com os 2 sexos, né? O pedófilo tem preferência pelos 2, sendo que nós temos a menina como mais privilegiada, não privilegiada, privilegiada pelo pedófilo, né? Nesse caso, são 78% das vítimas. Então, essa criança, ela foge do convívio do social da família, ela está sempre escondidinha, ou ela está, nesse período da pandemia, 1000 horas no computador, 1000 horas no celular, e aí você pergunta, você está conversando com quem? É com a minha amiga, é com o meu amigo. Então, entendam agora que existem 2 tipos de pedofilia. Na minha época, era a pedofilia real, física. Hoje, com a entrada da tecnologia maravilhosa, mas que traz o bom e o mal, né, nós temos os cyberpedófilos. E hoje, dado real do FBI, nós temos hoje 371 mil cyberpedófilos atuando nas redes. E como é que eles fazem? Eles colocam, se a sua filha tem 9 aninhos, ele vai colocar a foto de uma menina de 9 aninhos. Ele muda o perfil dele a hora que ele quer. E ele atua com várias crianças ao mesmo tempo. O pedófilo físico e real, que pega a criança e estupra a criança, ele tem, durante a sua vida, de 150 a 200 vítimas. Agora, o pedófilo, cyberpedófilo, é incontável quantas vítimas ele faz. Essa criança passa a ter segredos com ele, porque ele vem, assim como o pedófilo real, ele vem para preencher uma lacuna que você, responsável, deixou. Que lacuna é essa?
a lacuna de ouvir o seu filho, de ensinar o seu filho, de dar 1 minuto de boa atenção ao seu filho, de mostrar que você se preocupa e que você tem amor por ele. Porque nosso congresso, uma desembargadora, a doutora Ivone Ferreira Caetano, disse assim: eu tive 12 irmãos de uma mãe lavadeira. Nunca nenhum irmão meu passou por isso, porque a minha mãe dizia: ninguém toca no seu corpo. O seu corpo é sagrado. Eu falava isso para o meu filho. Você tem que falar com a sua mãe, porque o único segredo que você pode ter é com a sua mãe. E nós estamos vivenciando hoje, Helena e doutora Alessandra, crianças com 8, 9 anos de idade que a mãe diz assim, eu escuto isso, a minha filha botou senha, e eu acho, ai, Maura, não sei, eu fico meio sem graça, porque eu vou tirar a privacidade da minha filha. Pelo amor de Deus, não existe, você é o adulto. Uma criança ela é vulnerável diante da lei, abaixo dos 14 anos ela é vulnerável, é você que é o responsável por ela, não é uma criança que tem que ter senha num celular, ou seja lá onde for. Você tem que ter a confiança, desenvolver a confiança, mas também pegar o aparelho e ir lá, ver o que está acontecendo na vida do seu filho, com quem ele está falando. Agora, considere também que o cyberpedófilo, ele é mega inteligente, tanto o pedófilo quanto o cyberpedófilo. Ele vive para enganar as crianças. Enganar uma criança é igual aquela piada antiga, tira o doce da mão de uma criança. Ele é carinhoso, ele vai chegar com toda a afeição. Se é uma menina, ele pode montar um personagem de menino e dizer logo, ai, como você é linda, eu estou apaixonado por você. Eu estudo na mesma escola que você, sabia? O que a criança responde? Ah, não acredito, você estuda na minha escola tal? A criança já diz o nome da escola. Ainda existe um outro fator muito delicado que ocorre tanto com a cyberpedofilia quanto lá na violência das mulheres. Nós nos acostumamos, a sociedade, a colocar na rede social tudo da sua vida. A criança dá para o cyberpedófilo todos os indicativos, assim como a mulher no cybercrime, ela também oferece para o futuro amor da vida dela todas as informações, e ela é uma adulta, vejam bem, nós estamos falando agora que uma adulta, uma mulher adulta, ela põe ali a localização. Onde ela vai, ela põe a localização. Aí ela escreve assim, acordei tristinha, aconteceu isso e isso. Amigas, preciso de beijinhos, de carinho. Lá o sujeito já está vendo tudo. Já está vendo todo aquele... Por onde que ele vai começar? Por onde que ele vai entrar na história daquela mulher? Porque ele está vendo a carência dela. A criança é criança. Então, vocês imaginam que a criança põe o quê ali? Meu pai brigou comigo, odeio meu pai. Odeio a minha mãe, não aguento mais a minha mãe exigindo isso ou aquilo. Eu quero me trancar no quarto, não quero sair nunca mais. O pedófilo está vendo tudo aquilo. Então, ele entra para complementar o lugar do pai, bacana, gentil, maravilhoso, que curte o mesmo joguinho, porque ele já viu lá qual é o joguinho, ele já viu qual é o tipo de fala da menina. Ele entra exatamente igual, ele é perfeito. Ele é o amigo e a amiga perfeito que os seus filhos passam a desenvolver. E aí, numa história dessa, na hora que ele disser assim, você já deu o primeiro beijo? Não, e você? Ai, não, eu tô doida para dar o primeiro beijo. Como é que deve ser o primeiro beijo? Olha, mas eu tenho medo, sabe do quê? Eu acho que a minha perereca não é bonita. Eu queria ver a sua para ver se é igual a minha. Você mostra a sua? Aí eu mostro a minha. E aí ele vai enganando, porque ele vai jogando imagens que não são dele, né? Não são reais. E é claro, ele está lidando, ele é um adulto lidando com uma criança. Aí, naquele momento, ele se apaixona. Vai haver a paixão ali entre eles. Claro que a criança, né, ela vai sentir todo aquele amor que ela não sabe o que é esse sentimento. Ela sabe que o pai ou a mãe deixou uma lacuna ali. Então, qualquer amor que entrar vai ser bem-vindo. E ali é aquele momento que vai acontecer do pedófilo cometer o estupro virtual com aquela criança. Ele obriga a criança mais velha, se tiver um irmãozinho mais novo, ele vai saber que não tem ninguém naquela casa, só está a mais velha com o mais novo, ele vai pedir que aquela criança, menino ou menina, introduza no ânus do bebê
uma escova de dente, um cabo de escova de cabelo. Isso tudo é real, tá? Isso tudo já existe. Né? Se for bebezinho, ele vai comandando. Ele vai pegar um irmão e ter relação sexual com o outro sob o comando dele, porque uma vez que ele consegue uma informação, e nem é necessário que seja ainda uma informação sexualizada, como uma imagem ou um nudes, não. Algo bem mais simples, mas ele já inicia a ameaça e a chantagem. Ele deixa de ser o maravilhoso para ele dizer, vou mandar prender a sua mãe, seu pai vai ser preso, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo outro. Olha, se você não fizer isso, então começa uma chantagem imensa, essa criança começa a se automutilar, ela começa a ficar depressiva, e muitas vezes, na maioria das vezes, os pais não estão percebendo que o comportamento daquela criança, as notas escolares baixaram, aquela criança na escola ela não tem mais comportamento sociável, ela está distante dos amigos. Então, é uma série de sinais e de consequências que hoje nós temos. O nosso maior índice de morte no nosso país é de suicídio. E isso se dá pela violência doméstica, lá com as mulheres. Muitas mulheres não aguentam o tranco. E isso tem ocorrido em grande número com crianças e adolescentes no nosso país. As crianças não aguentam, porque a criança vai contar para quem? Primeiro, meu Deus, minha mãe vai ser presa, a culpa é minha. O primeiro sentimento da criança é o de culpa. Então, ela não tem com quem falar. Até porque isso, para ela nunca escutou falar dessa história do pedófilo. Então, ela não sabe que isso acontece com outras crianças, que existe um monte de pedófilos e que ela é apenas mais uma vítima. Daí a importância de nós não apenas falarmos, mas de nós ensinarmos, fazer com que a sociedade fale desse tema todos os dias, que se fale com as crianças. Como é que se fala com a criança? De acordo com a idade, você vai usar o ludismo, você vai utilizar técnicas lúdicas para falar com crianças menores, e você vai abrir abertamente com crianças maiores, porque saibam hoje que a criança de hoje não é mais a criança de antigamente. A criança sabe muito, e tudo que você não contar para ela, quem vai contar é o pedófilo. E vai acabar, vai matar seu filho. É importante falar uma coisa terrível aqui para os pais irresponsáveis. Não tem outro responsável pela infelicidade do seu filho de se tornar uma vítima da pedofilia. É você. Você é o único responsável. Se você tem uma jornada gigante de trabalho, a autodefesa, se a criança souber quem é o pedófilo, de que forma que ele aparece, na hora que ele aparecer, a criança vai saber se defender e vai saber a quem procurar ajuda. Eu tenho 2 filhos, né? Então, eu fui vítima e eu tinha medo pelos meus filhos. Eu tenho 2 rapazes hoje, né? 22 e 26 anos. Mas os pedófilos vieram na vida dos meus filhos. Eu tive... um dos meus filhos viveu a experiência através da cyberpedofilia. O pedófilo estava dentro do joguinho que ele jogava com todos os amigos da escola, o pedófilo se introduziu ali. Entendam que eles são grandes hackers. E nós temos, dentro da camada da internet, nós temos a Deep Web e a Dark Web, que é uma parte da internet podre, absolutamente podre, dominada por uma grande quadrilha de pedófilos. Inclusive, eles têm grupos. Eles trocam, por exemplo, informações como qual a pomada para suavizar mais rápido, cicatrizar o ânus daquela criança para ele poder utilizar novamente. Eles trocam informações, pedófilos que casam e a esposa está grávida e eles já estão trocando informações, dando para a esposa tomar, enganando a esposa, remédios para que essa criança tenha um retardo mental. Eles trocam informações entre si, eles são um grupo organizadíssimos e milionário. Existe um grande fator econômico no meio da cyberpedofilia, considerando que uma imagem de uma criança sendo molestada até 5 anos pode valer, entre eles, até R$50 mil. Então, eles têm catalogado. Há pouco tempo, foi preso um empresário em Recife com
um HD com 75 mil imagens catalogadas. Branquinho, criança, bebês de 0 a 1 ano, branco, negro, pardo, oriental, crianças de 1 a 3 anos, e assim, consequentemente. Nós tivemos um caso de uma bebezinha de 8 dias no Paraná, estuprada pelo próprio pai, e na hora que ele tirou o pênis, saiu o intestino da criança junto. Ai, que horror. São imensas situações, Laura. imensas. Mas se a gente não falar, É verdade. a gente vai preferir assistir a novela das 9, das 8. É verdade. Vamos preferir É verdade. viver no mundo da ficção. Informação. Eu acho que falta informação, falta conhecimento, falta essa questão, principalmente emocional. Essa mãe, né, que você está falando, que ela tem que olhar o filho, essa mãe, ela não tem conhecimento sobre esses sinais, e quando entra, ela está vendo lá a criança ir no banheiro vomitar, ela vai achar outras coisas e não que ela está vivendo algo desse tipo. Então, por isso que é importante essa informação, né? Sim, sim. Então, eu vejo só um minutinho antes de... Eu vejo, então, que uma questão é confiança, né? É criar uma relação de confiança entre mãe e filhos, né? A questão da informação, eu fazia muito isso que tu falaste, meu filho pequeno, eu dizia, porque eu me divorciei, meu filho era pequeno, então eu tive a questão da educação compartilhada, né? Então, meu filho ficava um pouco com o pai, um pouco comigo. Então, quando você se divorcia, quando ele está na família do pai, você não tem muito acesso. Então, eu criei esse vínculo, né, de confiança, e eu falava isso, no seu corpo, só seu pai e sua mãe podem tocar. Então, eu acho que essa questão da confiança, e como tu falaste, atenção aos sinais, né? Da criança comer mais ou ficar mais retraída. Então, você tem um livro, né, que eu fiquei muito... Você poderia falar dele? Eu tenho 2 livros, né? Esse aqui é um livro técnico, ele foi lançado agora em 4 de março. Esse é um livro que eu fiquei durante 12 anos pesquisando, entre 900 vítimas foram trabalhadas para que esse livro acontecesse. Anjos esse na Escuridão, Anjos na Escuridão. Anjos na Escuridão, e eu desenvolvi um projeto infantil com um livro infantil, que é o Aprender para se Defender. Que bacana! Aqui, esse livrinho, todos os personagens são reais. Né? Essa aqui é a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, ela foi juíza da Vara da Infância aqui no Rio de Janeiro durante 18 anos, e foi durante o período que ela era juíza que eu iniciei as investigações, todo o processo investigativo para a conclusão desse livro. Né? Essa aqui sou eu, é a Maurinha, né? Eu trabalho com crianças, né? Aqui nós temos a delegada da Polícia Federal, aqui o delegado da Polícia Civil, aqui uma professora. Então, aqui tem meus filhos, tem todo mundo aqui, todos os personagens são reais, eles se tornaram, de uma forma lúdica, crianças, porque é exatamente aqui que eu conto, porque quando há lacuna em casa, e é fácil haver a lacuna em casa, porque considere que 90% das situações ocorrem dentro de casa. Então, a criança vai falar com quem? Nós empoderamos aqui uma professora, né? E a professora vai observando que a criança está apática, a criança não faz parte, né? Está na hora do recreio, cadê a criança? Não está presente. Né? Então, através desse livrinho, nós ensinamos que a maior defesa da criança é a autodefesa. Precisamos ensinar a criança, porque assim como aconteceu com os meus filhos, eles viram a cara do pedófilo e ninguém se traumatizou. No dia que o meu filho tinha 7 anos e que esse cyberpedófilo apareceu nu na frente dele, você tem webcam? Liga aí que eu vou te mandar uma surpresa e você manda uma para mim. E aí o cyberpedófilo mostrou a nudez dele. O meu filho, com 7 anos, teclou para ele: você é um pedófilo, minha mãe vai prender você na Polícia Federal. E aí ele ligou para mim, correndo: mãe, adivinha, prendi um pedófilo, corre para cá agora, mãe. E tal.
Isso, né, há cerca de exatamente 15 anos atrás, a polícia ainda não tinha como fazer a pesquisa através dos sites, né, relacionados, que hoje é possível, através do URL, a polícia consegue investigar e chegar na rede dessa pedofilia. Naquela época não tinha. Como o pedófilo viu que o meu filho entendeu o que era, quem ele era, o pedófilo vazou e foi fazer outras vítimas que não sabiam como se proteger, como o meu filho. Né? O meu outro filho também, na escola, viu um rapaz bem mais velho, tentou arrastá-lo para o banheiro, no momento que ninguém via, e ele observou, e ao invés dele acatar, porque a criança tem isso, quando o pai é autoritário, né, a mãe, a doutora Alessandra até falou disso, né, se você é um autoritarista com o seu filho, vem um adulto e impõe, a criança tende a obedecer. Né? Ela tem medo, ela recua. E ali o meu filho saiu correndo, gritando, chamando por socorro. Então, veja a diferença de uma criança que sabe. Eu fiz um trabalho aqui agora, antes dos congressos, de mães e filhos. Crianças de 4 aninhos já dizendo: titia Maura, ninguém põe a mão no meu corpinho, porque o meu corpinho é só a mamãe. E a mamãe dizendo que levou numa dermatologista, e a dermatologista queria tocar o corpo da criança, e a criança com 4 aninhos disse: não, só a minha mamãe. Então, é isso que é importante. Nenhuma criança vai se sentir traumatizada pelo ensinamento. Sim. Essa criança vai se sentir protegida. Então, nós temos que fazer esse trabalho de rede de proteção, porque é a única forma que a gente tem de garantir o nosso adulto saudável. Não adianta você pensar, meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, ou vai ser seja lá o que for. Pense, eu quero meu filho feliz. Eu quero meu filho com uma cabeça equilibrada, saudável. Então, a fala que eu gostaria de deixar para mães irresponsáveis é a seguinte: se você não compartilhar agora da pedofilia, levando esse conhecimento, é porque você está favorável ao pedófilo. Você está dando ao pedófilo todas as armas que ele necessita. Então, é hora de você abrir mão dessa vaidade. Isso eu não falo dessa coisa feia. Tem um monte de coisa feia que a gente está falando. Tem muita coisa feia que o seu filho joga no joguinho, que vê no celular. E o cyberpedófilo, por exemplo, ele ensina o seu filho a ter segredos, a apagar as mensagens do celular ou do computador. Então, é por isso que a importância da confiança de pais e filhos. Né, doutora Alessandra? Se há confiança, você pode ter certeza que vai acontecer como aconteceu com os meus filhos. A primeira pessoa que eles chamaram fui eu. Né? Mãe, corre aqui. Mãe, aconteceu isso. Mãe, tem uma coisa acontecendo diferente. Então, é preciso, não apenas para a pedofilia, mas virar na vida dos seus filhos a droga, a bebida e várias outras situações. Então, pense agora, para tudo e pensa: epa, eu estou fazendo o adequado com o meu filho, porque pai e mãe é uma função, né, doutora Alessandra? E você tem essa função. Você se responsabiliza por alguém que é criança, que não sabe o que você sabe. Então, a única responsabilidade da felicidade ou não dessa criança é você. Se acontecer alguma coisa com essa criança, pode bater no peito e dizer: eu errei. E eu acho que um pai e uma mãe que tem amor pelo filho vai puxar agora. Poxa, eu nunca sentei para conversar. Um médico me disse assim: ai, Maura, que coisa horrível isso, Maura. Ai, graças a Deus, lá em casa não teve isso. Minha filha com 13 anos, está com 13 anos, e graças a Deus nunca aconteceu nada com ela. Eu disse para esse médico assim: será? A vítima não fala. Como é que você pode dizer que não aconteceu? Você conversa muito com a sua filha? Aí ele me disse assim: não, eu tenho uma vida corrida e tal. Aí ele foi para casa pensando. Ele disse que as minhas palavras ficaram na cabeça dele. Quando ele chegou em casa, ele quis recuperar aquele tempo que ele não tinha com a filha. A menina com 13 anos, quando ele começou a falar, a menina começou a chorar. Ela era vítima desde os 9 anos. Nossa! E, olha, isso foi
em menos de 24 horas. Eu tive uma reunião com ele por volta das 19 horas. Quando ele chegou na casa dele, ele foi conversar com a filha. 7 horas da manhã, ele me ligou dizendo assim: Maura, eu só estava esperando dar 7 horas para poder ligar para você. Ele desesperado, arrasado, arrasado, arrasado. A menina com o próprio tio, irmão da esposa dele, né? Então, isso está presente na casa de qualquer um, em qualquer nível social, dentro da comunidade, dentro da classe alta, da classe média. Pensem que os pedófilos estão se fortalecendo, porque cada vez que a gente ignora as nossas crianças e não dá voz, mas criança fantasia muito, criança mente. 0,02% é o percentual das crianças que mentem, porque a criança não está acostumada com a sexualidade ser algo natural. Então, se ela te procura para falar de algo que sugere a sexualidade, é preciso que você entenda que alguma coisa ela viu, alguma coisa aconteceu, para que ela possa falar, né? Para que ela tenha dúvida, para que ela traga esse tipo de dúvida. Então, minha gente, é preciso a gente ficar alerta. Nossa, olha, muito. Quero agradecer muito, muito, muito vocês hoje. Tivemos grandes aulas de vocês. Passou um filme na minha cabeça também, como mãe. Eu sou psicopedagoga, né? Trabalho também em recursos humanos, ajudando mulheres executivas. Vou falar com todas as executivas com quem eu trabalho. E eu, quando vi essa questão, né, de ser o pedófilo muito perto de casa, assim, muito perto, Sim. muito próximo, né? Eu liguei, meu filho hoje mora com a namorada, eu liguei para ele e falei: me fala uma coisa, você sofreu isso? Ele falou: mãe, de onde tu está tirando isso? Eu falei: não, é porque você, né? Sim, dá medo, sim. Eu estava o tempo inteiro atenta, né? Mas quando sai de perto, mas esse vínculo de confiança, eu acho que é importante. E você ficar atento aos sinais, né? Como tu falaste do médico. Sim. Por mais que você trabalhe, por mais que você viaje, você tem que ter um olhar muito atento e muito sensível para os sinais que a criança te dá, né? E para que a mulher, falando da violência, né? Da mulher com uma vizinha, uma prima, uma amiga, porque todo tipo de violência, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês e eu gostaria de deixar aberto para vocês fazerem as considerações finais e se despedirem. Muito obrigada. Então, eu gostaria de me despedir aqui, considerando a nossa fala. Nós estamos vivenciando um momento de pandemia horrível, mas nós temos problemas graves que já faziam parte de nossas vidas. A pandemia vai acabar, e o problema da violência doméstica e da pedofilia, da cyberpedofilia, vai continuar. Então, é preciso que a gente... Oi, gente, tá ouvindo? Travou, e a Maura travou. A Maura travou. Tu quer continuar, depois ela volta? Eu vou falar, então. É fundamental esse momento que a gente está aqui para alertar, para falar sobre tudo que a gente acabou de dizer, né? A Maura estava falando sobre a questão da pandemia. A pandemia aconteceu, muitas coisas ruins estão vindo com ela, mas, infelizmente, elas já estavam acontecendo, só vieram à tona, só estavam debaixo do tapete. E é o momento de todo mundo repensar o que estava acontecendo de errado e procurar mudar, procurar ajuda, porque não mais uma vez, reforçando, né, essas coisas acontecerem. Não é normal eu sei que a mulher tem que trabalhar, eu sei que a mulher tem que estar lá, né, fazendo, eu sempre fiz isso a minha vida toda, mas é muito importante entender que seu filho precisa pelo menos de 5 minutos ali, olho no olho, para que você possa ajudá-lo, passar a confiança necessária para ele, para que ele se sinta seguro com você. E as mulheres, né, que estão passando por esse momento aí
relacionada à violência doméstica, elas que entendam que você forte emocionalmente, você consegue superar qualquer coisa, mesmo que você ache que seja impossível, né? A Maura voltou? Não, acho que não, acho que ela caiu e não voltou mais. Uma pena, Será? acho que. Deixa eu falar com a Érica. Tentando acessar aqui Para ela poder. o Foi muito bom, muito, WhatsApp. muito. Nossa, também nós estamos já. É um assunto que, se deixar, Helena, a gente fica o dia inteiro falando, né? É verdade. Esse assunto é importantíssimo, né? Muito, muito, porque tem muitas. Esse percentual aí que aumentou, com certeza é muito maior, porque tem muitas mulheres que não conseguem nem denunciar, né? A maioria das mulheres acabam que não denunciam. Então, esse número deve estar sendo assustador, né? A gente não tem acesso a esse número. Isso é bem mais complicado. Ó, a Érica está falando aqui que ela caiu mesmo, né? Eu acho que vamos encerrar, então, depois. Vamos encerrar. Eu vou dar os contatos de vocês para as pessoas que buscarem, né? Ok. Vou te passar depois a listagem das pessoas que se inscreveram na live para você entrar em contato, mandar uma mensagem. Aí você pode até mandar os contatos de vocês, do livro, okay. Acho que é importante, né? O livro da Maura. Muito obrigada. Verdade. Muito, muito bom, que apoia muitas pessoas, né? É verdade. Os pais, as crianças. Isso. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez, tá? E gratidão, muito sucesso, gratidão, Helena, e nessa aí. Vamos juntas. Tá bom, então. Obrigada, tá? Tudo de bom. Um beijo. Beijo, querida. Tu também.